Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. É com alegria, mais uma vez, que nós estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. Neste dia do Senhor, que embora não estejamos no templo, mas a graça de Deus faz com que o seu povo ache meios, faça esforços para estarem de alguma forma unidos, buscando a edificação, buscando a comunhão, buscando o crescimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos meios é exatamente esta comunhão, que embora não seja uma comunhão física mais próxima, mas utilizando esse meio de comunicação, nós nos aproximamos e podemos compartilhar das bênçãos que Deus tem nos dado através da sua palavra. Esta noite nós vamos compartilhar, meditar na palavra de Deus, no texto que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ouça com atenção a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Façamos uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Pedimos que através do teu Espírito Santo venha nos iluminar, para que possamos compreendê-la e possamos aplicá-la no nosso viver para uma comunhão mais íntima contigo e a santificação de nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos fala sobre arrependimento. Nós queremos meditar nesta noite sobre o verdadeiro arrependimento, ou seja, o arrependimento que conduz à salvação. Nós podemos observar que arrependimento na Bíblia é o ponto essencial para que alguém de fato seja considerado uma pessoa convertida, uma pessoa transformada. É necessário que haja arrependimento. Lá em Lucas, capítulo 24, no verso 47, no finalzinho do livro de Lucas, quando Jesus dá a missão para os apóstolos e a todo mundo pregar o Evangelho, ele fala que deve-se pregar o arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, é através do arrependimento que se vem o perdão de pecados, a salvação. Por isso a importância do arrependimento. Agora, é importante nós entendermos e estabelecermos uma diferença entre um arrependimento genuíno, verdadeiro, e apenas o remorso ou a compreensão de que alguém cometeu alguma falta ou que fez alguma coisa errada. O texto fala de a tristeza segundo Deus, o arrependimento segundo Deus, e fala da tristeza do mundo. Então, nós vamos observar que existe o remorso, muitas vezes o homem comete um erro, reconhece o seu erro, sente tristeza por aquele erro, mas não se arrepende. Um exemplo clássico que nós observamos nas Escrituras é o exemplo entre Judas e Pedro. Ambos cometeram um pecado semelhante. A Bíblia diz que Judas traiu a Jesus. O vendeu por 30 moedas de prata, entregando para
os saduceus, para os sacerdotes, e daí ele foi condenado. Jesus foi condenado porque Judas o traiu, embora que tivesse nas Escrituras. E Pedro negou a Jesus, sendo apóstolo, sendo companheiro de Jesus, e ele negou a Jesus. Mas houve diferença entre a maneira como entendeu o seu erro e o seu comportamento. Vamos ver então na Bíblia o que é que diz a respeito de Judas e vamos ver o que é que diz a respeito de Pedro. Nós vamos para Mateus capítulo 27, do 3 ao 5. Mateus capítulo 27, do 3 ao 5, vai se referir ao suicídio de Judas. Diz assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, Jesus foi condenado por causa de Judas, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Ele reconheceu. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então veja que Judas reconheceu o seu erro, o seu pecado. Por causa disso Jesus foi condenado. Ele não quis mais as moedas e foi se enforcar. Mas ele não se arrependeu de fato. Ele sentiu a dor, a tristeza por causa do seu erro. Mas não houve um arrependimento genuíno. Com relação a Pedro, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 75, depois de Pedro ter negado a Jesus, o texto diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então esse choro amargo, essa tristeza profunda pelo pecado, combinando com a própria transformação que houve na vida de Pedro, no decorrer da sua vida, quando ele foi o grande pregador da palavra de Deus, apóstolo, líder da igreja. Isso mostra que houve de fato, por parte de Pedro, um arrependimento genuíno. E de Lucas e de Judas, por outro lado, houve remorso. Então existe essa diferença. Às vezes as pessoas sentem tristeza por um erro que cometeu, mas não há de fato um arrependimento genuíno. A gente vê também, observando a história do povo de Israel, um comportamento semelhante. Israel, quando estava no deserto, peregrinando sob a liderança de Moisés, muitas vezes o povo murmurava, reclamava, e Deus mandava muitas vezes juízo. Às vezes atendia o pedido dele, mas mandava juízo, castigo, e o povo se arrependia. Depois de pouco tempo o povo murmurava de novo. Então aquele arrependimento do povo ali não era um arrependimento genuíno. É tanto que a maioria não entraram na terra prometida, porque era um povo que não alcançou um arrependimento genuíno. Mas o que significa arrependimento? Qual o conceito melhor que nós poderíamos encontrar para arrependimento? Etimologicamente falando, ou seja, com relação ao termo que é traduzido para a língua portuguesa, a palavra arrependimento, na língua original grega, significa metanoia. Literalmente quer dizer mudança de sentido. Dar meia volta vai num sentido
e volta para o sentido contrário, que a gente pode chamar também de mudança de pensamento. Então, literalmente, arrependimento é uma mudança de sentido, mudança de pensamento, falando do significado da palavra. Mas do ponto de vista teológico, arrependimento é algo muito mais profundo, dentro da doutrina da salvação. Está dentro dos pontos referentes à ordem da salvação. Então, dentro da ordem da salvação, arrependimento tem um significado muito mais profundo. Anthony Hoekman, um escritor, teólogo, que escreveu a respeito da doutrina da graça, nos dá uma definição muito importante, interessante, com relação ao arrependimento. Veja o que diz aí Anthony Hoekman. Arrependimento pode ser definido como o abandono consciente do pecado e uma volta para Deus numa completa mudança de vida, manifestando-se numa nova maneira de pensamento, sentimento e vontade. Anthony Hoekman. Então, arrependimento não se trata apenas de uma compreensão de algum erro que cometeu, mas de uma transformação real de vida, de uma volta total no seu pensamento, no seu coração, nos seus projetos. A Bíblia diz que aquele que foi transformado por Deus, que foi regenerado, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. E a pessoa muda totalmente. E uma das coisas que a pessoa sente é repúdio pelo pecado. Ela reconhece que é um pecador diante de Deus e que precisa se arrepender. Daí o significado da palavra arrependimento, que se constitui não somente desta compreensão, mas também de um esforço, de uma dedicação, de uma busca por uma mudança de vida, de vontade, de sentimentos, aquilo que antes é voltado para a sua carne, para o mundo, agora volta-se para Deus. Quando antes de se arrepender, o homem buscava agradar a si mesmo, agora não. Ele busca agradar a Deus. Isso é o significado de arrependimento. Diante do texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, eu vou repetir, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Nós queremos aqui destacar pelo menos 3 características importantes sobre o arrependimento, para que nós possamos ter uma compreensão maior a respeito do arrependimento e assim possamos fazer uma aplicação para o nosso viver. Primeira coisa importante é que o arrependimento verdadeiro vem de Deus. O homem que se arrepende, ele não se arrepende por sua própria capacidade. Ele não tem capacidade de, por si só, se arrepender. Até porque ele não compreende das coisas de Deus. A Bíblia diz que, lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Portanto, antes de tudo, embora que o arrependimento também seja parte do homem, o homem tem que tomar uma decisão, mas antes disso, a capacitação para que ele se arrependa vem primeiramente de Deus. Sem essa capacitação, o homem nada faria. Existem algumas passagens bíblicas que falam claramente a esse respeito. Vamos ler aqui Atos capítulo 11,
versículo 18. Atos capítulo 11, verso 18 diz assim: E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então veja que o arrependimento para a vida foi concedido por Deus. Deus é quem dá o verdadeiro arrependimento. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, verso 25, diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então Deus dá o arrependimento para que haja mudança de vida à pessoa. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o arrependimento vem de Deus. O arrependimento genuíno é uma capacitação dada por Deus. Se algum dia, e com certeza você que tem certeza da sua salvação, da sua fé, houve uma mudança na sua vida, houve uma decisão que você tomou de aceitar Jesus, de se arrepender dos seus pecados, houve da parte de Deus uma ação na sua vida. Deus agiu, Deus conduziu, Deus utilizou os meios, usou da sua santa providência para que você chegasse à compreensão clara de que o pecado é algo muito grave e que nós precisamos nos arrepender. Lá em João capítulo 6, verso 65, nosso Senhor Jesus, se referindo àqueles que iam a ele diz assim, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então todos aqueles que vão de fato a Jesus, humildes, com coração arrependido, e que são alcançados pela sua graça, transformados, chegando ao arrependimento, de fato eles foram porque por Deus foi concedido esta bênção. Por isso que o texto diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Essa tristeza segundo Deus não é aquela tristeza que deixa a pessoa totalmente no chão sem poder se levantar. Não é aquela tristeza na qual a pessoa não vislumbra uma esperança, mas é a tristeza de que Deus agiu de maneira tal que conduziu essa pessoa à vida, a uma mudança de vida, e que aquela tristeza depois se transformou em alegria, porque encontrou o caminho da salvação. A segunda coisa que nós queremos compartilhar com os irmãos, segunda lição do texto, é que o arrependimento verdadeiro produz em nós tristeza pelo pecado, mas não pesar. Ou seja, o arrependimento verdadeiro faz nós reconhecermos que nós somos pecadores diante de Deus. O arrependimento verdadeiro faz nós reconhecer a santidade de Deus, de que Deus é santo e nós somos pecadores, e que nós temos uma dívida para com Deus. E essa dívida foi paga por Jesus. Um dos exemplos que nós achamos muito interessante é o exemplo do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, o encontro dele com Deus,
podemos dizer aqui que foi o seu chamado para o ministério, quando ele se depara com a grandeza e a santidade de Deus. No verso 5 ele diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando o homem se depara com a santidade de Deus, ele reconhece o quanto ele é pecador. E esse reconhecimento o conduz ao arrependimento. Pedro começou a ser trabalhado por Deus, Deus começou a fazer a obra na vida dele, quando ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E no momento que ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, ele disse: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu o seu pecado, e a partir dali ele estava caminhando para um arrependimento genuíno. Então a segunda lição é essa: o arrependimento nos conduz ao repúdio pelo pecado. O verdadeiro arrependimento nos faz sentir de que de alguma forma nós transgredimos, nós ferimos a santidade de Deus, nós pecamos contra Deus. Por isso é necessário esse arrependimento. E a terceira lição é que o arrependimento precisa continuar ao longo da nossa vida. Existe o arrependimento único, inicial da vida cristã, que é na conversão. Mas isso não implica que nós vamos deixar de se arrepender de outras coisas. Aqui no próprio texto, no versículo 11, na parte A, nós vamos ler: Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Então Paulo estava escrevendo na igreja para tratar de algum pecado que houve na igreja. E ele diz que, por parte daqueles que ouviram a sua exortação, houve arrependimento. E que esse arrependimento, por causa do pecado, eles foram contristados de maneira tal que houve tristeza. Mas essa tristeza não conduziria aqueles irmãos, ou aquele irmão, nós não sabemos bem quantos, a uma tristeza profunda, mas a um arrependimento e uma alegria. Porque a tristeza, segundo Deus, não traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, traz. Então, a terceira orientação que nós trazemos para os amados irmãos é esta: que nós precisamos nos arrepender no decorrer da nossa caminhada cristã. Lá em João capítulo 1 diz que nós somos pecadores, e aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E ele continua no versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De modo que, na proporção que nós buscamos a perfeição nos caminhos do Senhor, que nós crescemos em santidade, às vezes nós tropeçamos. E esse tropeço requer um arrependimento. Mas é um arrependimento que não para a perdição, mas para continuar na caminhada cristã. Então, existe um arrependimento único, que é no momento da conversão, que inclui todos os nossos pecados anteriores, e existe também a possibilidade de arrependimentos na nossa caminhada cristã. É necessário, porque constantemente nós transgredimos a palavra de Deus, seja por palavra, seja por omissão, seja por negligência,
seja por pensamento, e qualquer consciência de pecado que nós temos, ou mesmo de alguns que a gente não percebe, é necessário que haja de nossa parte uma confissão. E se há uma compreensão, é necessário que haja arrependimento. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser sempre gratos a Deus, porque a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia nos conduziu ao arrependimento, a reconhecermos que nós somos pecadores, a reconhecermos que nós estávamos longe de Deus e precisarmos do seu amor, a sua misericórdia, através de Cristo. E nós nos entregamos a Ele e tivemos os nossos pecados perdoados. Precisamos, portanto, continuar na nossa caminhada cristã, buscando e crescendo na graça de Cristo, se arrependendo muitas vezes quando pecamos, mas nunca desanimando, mas sempre caminhando com alegria para um dia estarmos todos com o Senhor em perfeita comunhão. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo teu amor para conosco, por ter nos salvado, ó Pai, através da tua graça, do teu amor, transformando nossas vidas, fazendo-nos reconhecer que somos pecadores, conduzindo-nos ao arrependimento para a vida. Graças te damos, ó Pai, pelo teu grande amor, expressado em Cristo Jesus, o nosso Salvador, no nome do qual nós te oramos hoje e para todo sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.